Sendo um homem completamente azarado, Lin já chegou a ser amigo de 100 garotas, mas nenhuma lhe quis. Até que foi escolhido pelo sistema de namorado super compartilhado, desde então adquire temporariamente todas as competências exigidas pelas garotas, desde charme masculino, até ter que vestir roupas femininas. Mas por que uma garota iria querer que seu namorado se vista assim? A história começa com nosso protagonista Lin, mas uma vez as coisas não dariam certo em sua vida, a menina procurava maneiras de se afastar delicadamente dele, sem que ele se machucasse tanto. Olhando para o lado, ela disse que ele era um cara legal, mas eles não podiam estar juntos. O cara ficou irritado, mas estava acostumado com esse tipo de resposta. O método padrão de rejeição era dizer que ele era um cara legal, mas eles não podiam estar juntos. A menina estava fugindo dele. Lin a chamou de volta pedindo para esperar, mas sem sucesso, a menina deu fuga. O protagonista não conseguia entender por que tudo isso estava acontecendo com ele. Era tudo um mistério inexplicável. Se bem que ele nunca foi bom para isso, sempre foi rejeitado até mesmo quando criança. Por mais que ele chegasse perto de uma garota, elas sempre o mandavam para a zona de amigos. O cara chegou a cair de joelhos, bateu o punho no chão com todas as forças. Ele lembrou que essa foi a 100ª vez que foi escolhido apenas como amigo, então era de se esperar que estivesse frustrado. Ele não consegue pegar nenhuma garota para si. Lin começa a se sentir desnecessário e abandonado por qualquer um. Ele não via sentido nesta vida. De repente, uma fada mágica desceu do céu na sua frente. Era o sistema de namorados super compartilhado. A fada já tinha escolhido o cara como um participante complacente. Rapidamente o sistema começou a carregar o módulo principal. A fada desceu ao lado de Lin. A inicialização dos sistemas foi concluída. O protagonista ficou espantado e não entendeu o que estava acontecendo. Ele perguntou quem era a garota. O sistema totalmente ativado se autodenominava um super cara. Lin olhou por muito tempo e não conseguia entender o que estava acontecendo. Tudo lhe parecia irreal. Lin continuou repetindo o nome desse sistema para si mesmo. Ele gritou com todas as suas forças para a fada que esse título é muito superficial. Ele tem sido rejeitado nos últimos 20 anos. A fada o chamou de mestre e disse agudamente que ele estava errado. Ela relatou que o sistema é único em todo o universo. Sua principal tarefa é ajudar seu mestre a se tornar o namorado de uma deusa. Em seguida, o sistema ajuda o mestre a cultivar para se tornar o mais poderoso e rico. A fada perguntou ao seu mestre no que ele estava mais interessado. Lin nunca havia imaginado que de repente teria uma oportunidade tão grande de mudar de vida. A fada o informou que está anotando tudo em ordem. Enquanto isso, ele está adquirindo temporariamente todas as habilidades exigidas pela deusa. Tudo isso continuará até que o protagonista tenha concluído todas as tarefas apresentadas pela deusa. Se ele tiver uma classificação de 5 estrelas depois de completá-los, ele ganhará permanentemente várias habilidades. O menino teve um momento de realização. Ele perguntou cautelosamente o que aconteceria se ele tirasse uma nota ruim. A fada respondeu que depois de receber uma nota ruim, pode ser que o participante tenha as habilidades reduzidas ou até fique sem nenhuma. O sistema disse seriamente que levaria 10 anos da vida do participante se ele não tivesse as habilidades. A fada começou a insistir para que ele concordasse. Lin de repente sentiu como se estivesse fazendo um acordo com o diabo. Então gritou para a fada ficar longe dele. A garota perguntou se o participante estava pronto para começar a receber ordens. Caso contrário, o sistema começaria a procurar um novo participante. O sistema de repente disse que se o usuário não tivesse o que falar, presumiria que ele concordou. O protagonista ainda estava pensando, então a menina concordou em dar os últimos 10 segundos para ele pensar. A garota mostrou o relógio e disse que o sistema desligaria automaticamente assim que a contagem regressiva terminar. O cara gritou que era realmente estúpido e pediu tempo para pensar sobre isso. A contagem regressiva estava aberta. Ele percebeu que estava correndo um risco muito grande. O garoto nem conseguia prever o que aconteceria se concordasse. Não sobrou muito tempo. Lin pensou todos os argumentos possíveis, a favor e contra, concordando em se tornar parte do sistema. O protagonista sentiu que em vez de ser amigo o tempo todo, ele queria mudar isso. Portanto, decidiu que preferia estar errado sobre todas as mulheres do que as mulheres estarem erradas sobre ele. No último segundo, o cara gritou que queria que todas as belezas do mundo viessem até ele. Imediatamente o cara exigiu que lhe dessem uma ordem. O sistema o parabenizou por sua conexão e o registro de dados foi concluído.
A fada disse que a primeira ordem começará em breve. Um número de pedido foi encontrado. O sistema passou a filtrar por palavras-chave, assim como idade, estado civil, personalidade e aparência. O sistema informou ao protagonista que seu pedido havia sido aceito, e pediu que ele verificasse se havia obtido seu primeiro alvo. Era uma menina chamada Xia Shen. Seu namorado temporário deve ser carismático, um bom bebedor e um mestre em massagem Kung Fu. O protagonista ficou espantado por precisar beber e fazer Kung Fu. Se preparando para seu primeiro gol, o cara notou que estava realmente ficando curioso. O sistema começou a preparar o herói suave para seu encontro importante. Todos os pedidos das deusas foram atendidos. Lin recebeu uma habilidade ativa na forma de uma mão de mestre Kung Fu. Em seguida, o aprimoramento do super disfarce acabou entre suas habilidades passivas. Ele ganhou imunidade ao álcool e olhos encantadores. Lin pensou que os sons estranhos o faziam se sentir fraco. O cara decidiu ir ao encontro da deusa primeiro. Quando ele estava andando no carro, recebeu uma mensagem. A estrela em ascensão Xia Shen havia rejeitado o segundo jovem mestre. O protagonista nunca tinha ouvido falar do Sr. Huan. O motorista do carro ficou surpreso que Lin nunca tinha ouvido falar das 4 famílias. Ele acrescentou que a dinastia ganhou fama por manter o controle da maioria dos recursos medicinais do hospital de Yongjin. O jovem Huan é o segundo filho da dinastia. Em seguida o motorista freou bruscamente. O prota quase se envolveu em um acidente. Eles pararam na hora certa. Lin perguntou com raiva o que estava acontecendo e por que toda a estrada estava bloqueada. O motorista disse ao cara que ele teria que andar o resto do caminho. O protagonista se perguntou o que tinha nesse segundo jovem mestre que o fez chegar atrasado ao encontro da deusa. O cara achou que Xia Shen era arrogante. Ele se aproximou do grupo de pessoas que estavam falando sobre o segundo senhor e como a garota ainda ousava rejeitá-lo. Alguém disse que havia um grande número de meninas que queriam se casar com o segundo senhor. O protagonista viu que a menina que ele precisava já estava aqui. Havia um cara ao lado de Xia, e ela brigou com ele dizendo que já tinha namorado. O protagonista observou que a garota parecia melhor pessoalmente do que na foto. O rapaz que estava perto perguntou à menina onde estava o namorado dela. Ele queria que ela o chamasse e o apresentasse. Xia gritou que estava com muita dor e disse que o namorado dela estaria aqui em breve. O protagonista percebeu que não havia tempo e começou a se aproximar da garota. Ele agarrou o braço do rapaz e disse para ele não tocar em sua namorada. O homem chamou o prota de lixo mesquinho e quis socá-lo. Neste momento, a habilidade massagem Kung Fu nas mãos foram ativadas. Durante a ação dessa habilidade, o usuário toca as mãos da pessoa e a pessoa ficará imediatamente animada. O protagonista segurou o braço do cara com força. Huan não percebeu o que tinha acontecido com ele, seu corpo ficou agitado. Alguns amigos dele pegaram o cara e perguntaram o que aconteceu com ele. O protagonista se virou e perguntou se Shen estava bem. A menina desapareceu de sua visão. Lin se virou e viu a menina sentada no chão. Ele perguntou o que tinha acontecido. Xia Shen respondeu que seus braços e pernas de repente se sentiram fracos. Lin percebeu que havia esquecido de desativar sua habilidade. Por causa disso, causava-lhe dor. Ele não esperava que essa habilidade fosse tão poderosa. A menina estava sentada no chão e dava para ver que ela estava muito doente. O protagonista a pegou com a mão e perguntou se ela estava bem. Ele se ofereceu para ajudá-la. A menina agradeceu graciosamente. Eles se olharam por muito tempo e o sistema registrou que o participante atendeu com sucesso às demandas da deusa. A ativação de uma nova habilidade chamada Olhos Encantados começou. A menina beijou Lin. E foi inesperado para ele que estava acostumado com rejeições intermináveis. A menina olhou gentilmente para o protagonista. O cara ficou surpreso que o sistema deu tudo o que ele queria na vida. O homem gritou com Lin perguntando como ele ousou beijar sua mulher e exigiu que ele parasse. O protagonista e Shen ainda estavam de pé um na frente do outro. Ao ouvir Huan gritar, o cara se afastou. A menina ficou muito constrangida. Em seguida a habilidade de charme do protagonista foi desativada. O jovem mestre gritou para a garota que ele estava atrás dela há um mês, e ela nem o deixava dar as mãos a ela. Em seguida beijou um perdedor como LYN. O protagonista pediu desculpas ao jovem mestre Huan. Ele disse que tinha o direito de beijar a menina desde que era namorado dela. Shen não entendia o que tinha acontecido com ela. Huan chamou o prota de pirralho mesquinho e perguntou quão orgulhoso ele era. Huan gesticulou para seus amigos. Os criados trouxeram muitas caixas. O jovem mestre virou para a menina e disse que o pai dela havia gostado do vinho, então trouxe um bom vinho para ele.
Juan decidiu usar esse presente como um pedido de desculpas por suas ações. Ele perguntou à menina se ela poderia perdoá-lo. Shen disse que ele era muito idiota. Ela também recusou seus presentes. O personagem principal perguntou à garota por que ela não levou os presentes, já que Juan queria se desculpar. Ela disse que Juan só está fazendo tudo para agradar seu pai. Shen fala a LYN que mesmo que ele diga que é seu namorado, ele mostra com suas ações que não se importa em casar com a garota. O protagonista diz que não é assim, e acrescenta que pode lidar com isso quando chegar a hora. Juan começou a recolher seus presentes e ordenou aos servos que tirassem o vinho. A moça respondeu que estará junto com Lin por enquanto, mas ainda nem sabia quem ele era. Lin não entendeu por que a menina mudou sua expressão tão rapidamente. Ele se apresentou e disse que seu nome era Lin, e ele é o namorado da menina. O protagonista pediu mentalmente para lhe dar uma classificação de 5 estrelas depois de completar o pedido. Neste momento, o pai da menina estava bebendo vinho na pousada com o jovem Juan. O cara disse que estava muito feliz por ser namorado de Shen. O homem respondeu alegremente que o rapaz era sempre tão humilde. Segurando sua taça de vinho, ele perguntou em voz alta, onde Shen poderia encontrar outro cara que fosse melhor do que Juan neste mundo. Em seguida, sua filha e o protagonista entraram na sala. A menina ficou surpresa com o fato de o pai já estar bêbado. O jovem disse ao protagonista que ele seria o principal convidado. Ele chegou bem na hora. Lin cumprimenta o pai da menina. Ele diz que é namorado dela e seu nome era Lin. No início o pai de alguma forma não prestou atenção. Ele apenas repetiu para si mesmo que a pessoa que veio era o namorado de Shen. O humor do velho mudou bruscamente. Ele até se empolgou. O tio pegou nas mãos do protagonista e disse que era bom conhecê-lo, e finalmente havia alguém que pudesse cuidar da filha dele. O velho tristemente disse que a mãe da menina partiu muito cedo, e por causa disso que ele deve cuidar bem dela. Shen ficou satisfeita ao ouvir palavras tão sinceras de seu pai. Ela disse que ele estava bêbado e que a levaria para seu quarto. O homem resistiu com força. Ele disse que não estava bêbado e que só tinha tomado 2 taças de vinho. A garota se virou e disse ao personagem principal que ele deveria ter cuidado pois aquele jovem mestre Juan poderia deixá-lo bêbado. Ela ressaltou que o vinho é muito forte. Seu pai está muito bêbado com apenas 2 copos. O protagonista respondeu confiante que nunca teve medo de beber. Juan sentou e olhou para o protagonista. Ele estava com raiva por ter tirado a menina dele. Quando o jovem mestre começou a beber com o velho, ele mesmo colocava o vinho, e em seguida jogou a pílula do sono venenosa em cada um dos copos. Depois de beber tal bebida o homem começaria a adormecer. Em seguida, o jovem entregou o copo ao velho. Juan sugeriu que o protagonista ficasse bêbado. Lin concordou completamente e tomou uma taça cheia de vinho imediatamente sem parar. Drenou o copo completamente. O cara se sentiu mais leve e alegre. Ele pegou o copo vazio e disse que o vinho era bom. O jovem mestre olhou para o cara e esperou a pílula fazer efeito. Segundo ele, o protagonista não duraria muito. O vinho de repente atingiu a cabeça de Lin. Ele não sentia bem os olhos. Tudo ficou embaçado. Ele perguntou que tipo de vinho era. Em seguida desabou sem sentido na mesa. Lin estava inconsciente, mas foi nesse momento que o sistema ativou a habilidade de imunidade ao álcool. Juan riu alto. Ele viu o cara inconsciente e observou que o protagonista estava bêbado. Shen ficou assustada quando entrou na sala. Ela se aproximou de Lin e perguntou se ele estava bem. O garoto não reagiu de forma alguma. A menina começou a sacudi-lo com todas as suas forças e dizer para acordar. O jovem mestre disse à garota que ela pensava muito em si mesmo, mas ele não planejava ser agressivo. Juan disse que não esperava que a garota começasse a namorar um perdedor. Ele começou a desabotoar a camisa e disse que não tinha como entender. Juan perguntou à menina que parte de Lin era melhor do que ele. Depois disso ele falou a seus guardas pelo rádio que ninguém deveria sair do prédio sem seu conhecimento. Os guardas confirmaram. Shen gritou para Juan não se aproximar dela. Ela o alertou que era a dona da televisão de Jin Shen. A empresa perguntou se eles deveriam fazer uma transmissão ao vivo. A menina escorregou e caiu no chão. O jovem se aproximou cada vez mais dela. A garota não conseguiu se levantar. Ela ficou assustada e sem saber o que fazer. Shen nem tinha mais forças para falar. Juan disse para aceitar seu destino, já que seu pai e o namorado beberam seu vinho com pílulas para dormir, então eles dormiram o dia inteiro. O homem fala que não esperava que Lin fosse burro o suficiente para beber o drink. Em seguida ele partiu para cima da menina. Shen ficou assustado e gritou. No mesmo momento ouviu alguém gritando do lado de fora.
O protagonista agarrou as pernas de Juan e foi em sua direção com todas as forças. O jovem mestre ficou muito surpreso. Ele perguntou ao protagonista como era possível que ele estivesse vivo e consciente. O sistema de habilidades Kung Fu foi ativado. Juan quis sugerir que o prota falasse alguma coisa. Lin usou uma habilidade chamada Grande Deslocamento do Céu e da Terra. A habilidade é especializada em massagem de corpo inteiro, que é útil para uma pessoa exausta. Os gritos de Juan ecoavam por todo o prédio e podiam ser ouvidos de longe. Os guardas não ficaram preocupados. Um deles disse que os sons faziam parecer que Juan voltou a ter um novo entretenimento. O jovem mestre não tinha como entender como era possível que Lin não estivesse bêbado. O protagonista disse que ele mesmo poderia experimentá-lo e descobrir o quão eficaz era o seu vinho. Em seguida, Juan perguntou a Lin o que ele iria fazer. O cara começou a derramar vinho de uma taça nele, e pediu para o jovem mestre mostrar como ele ficaria bêbado. Aos poucos o vinho foi começando a envenená-lo. Juan encontrou forças para se levantar. A dose de vinho não era tão grande. Ele queria levantar e andar direito, mas não conseguia. Todo o seu corpo tremia. De repente se sentiu muito charmoso e atraente. O vinho subiu a cabeça e de repente ele decidiu que era o homem mais sexy. Shen e Lin riram dele. O protagonista disse a Juan porque ele não prova seu valor. O jovem mestre concordou. Ele acelerou e pulou pela janela com total confiança. Enquanto voava da janela sentia como se tivesse asas. Até cantou uma música enquanto caía. Esse desenvolvimento foi muito surpreendente para o protagonista e para a garota. Eles não esperavam que Juan pulasse da janela. Alguém do prédio olhando para Juan gritou que esse cara queria ir de Vasco, pois ele pulou do terceiro andar. O próprio jovem conseguiu se levantar do chão. Para os transeuntes ele disse que representava a lua e queria destruir a humanidade estúpida. As pessoas pulavam sobre ele, achando que ele era um idiota. Juan correu e foi perseguido por uma multidão. Eles exigiram que ele saísse do bairro e o chamaram de vândalos. O protagonista chamou o jovem de bêbado. A menina respondeu que Juan não voltaria a se aventurar no bairro. Ela disse ao protagonista que era muito grata a ele. Lin ficou muito feliz e por um breve momento todos os seus fracassos passados voltaram à sua cabeça. Depois de mudar seus pensamentos, Lin disse que estava tudo bem e tudo eram os deveres de um super cara. A menina ficou surpresa ao ouvir a palavra super cara. Shen perguntou se ele era o cara que ela havia encomendado. Ela incluiu tantos pedidos incomuns. O protagonista perguntou por que ela precisava de um super cara, e disse à garota que talvez ela tivesse hobbies diferentes. Ela se irritou e perguntou o que ele estava pensando, e mandou ele esquecer isso. O protagonista disse que estava errado e pediu que ela contasse tudo, mas ela não conseguia explicar tudo em tão pouco tempo e o convidou para seu quarto. O humor do cara mudou drasticamente. Ele pensou consigo mesmo que estava indo para o quarto de Shen. Entrando no quarto ele imaginava a menina deitada na cama. Ela pediu que ele fosse gentil. O protagonista estava cheio de sentimentos no sonho. Shen junto com o rapaz, abriu a porta de seu quarto. Ela o convidou para entrar. Lin estava transbordando de sentimentos amorosos e falou que não podia se segurar. A menina se virou surpresa e olhou para ele. Ela não entendia por que ele estava tão animado. Shen agarrou seu braço com pressa e o mandou entrar. Bom, não era bem o que ele esperava. Ele viu o pai da menina deitado na cama e amarrado. Lin se perguntou o que estava acontecendo aqui. O homem ainda estava muito bêbado e durante o sono ele pediu bebida. Shen ficou calada e não disse nada, mas olhou para seu pai com grande pena. A menina começou a contar que há 5 anos sua família sofreu um acidente de carro. Depois desse momento, o pai se sentiu culpado o tempo todo pela perda da esposa. Ela entende que o pai quer que sua filha tenha um bom namorado. Por isso eles precisam de um bom namorado com quem seu pai seja feliz. A menina desabotoou a camisa no corpo inconsciente do pai. Ele estava coberto de hematomas. Shen disse que todos os dias ele afoga a dor no álcool. Por causa disso ele recebe novos hematomas e cortes. Shen cobriu seu pai com um lençol. Ela acrescentou que não conseguia vê-lo assim. Por essa razão, ela estava disposta a se contentar com qualquer cara para ela. Mas Lin foi inesperadamente melhor do que ela havia pensado e esperado. A menina acrescentou que não tinha grandes esperanças. O prota só ficou em silêncio ouvindo. De repente ela veio até Lin e perguntou se ele podia prometer uma coisa. O cara ficou envergonhado e disse a Shen que ela poderia pedir qualquer coisa, que ele estava pronto para cumprir. A menina disse que não queria nada de especial. Ela sabia que o cara era bom com massagens.
Então ela pediu que ele ajudasse o pai por um tempo. O protagonista não gostou do pedido da menina para ajudar o pai com uma massagem. Ela ficou surpresa com a reação dele e perguntou se haveria algum problema com isso. O cara se sentiu desconfortável e disse que não haveria mais problemas. Shen caminhou até a porta e disse que iria preparar o jantar, pois era melhor comer antes da massagem. O prota respondeu que não tinha pressa. Ele percebeu que ela estava preocupada com alguma coisa. De repente, o protagonista teve a ideia de ativar a habilidade de olhos encantadores. A menina estava na frente dele e ele precisava fazer alguma coisa. Uma fada apareceu e disse que se o anfitrião construir um vínculo psicológico com cada cliente, ele não será capaz de receber pedidos no futuro. A fada acrescentou com raiva para que o protagonista não perdesse um lago inteiro por causa de um peixe. O cara se acalmou e disse que não era esse tipo de pessoa. Lin lembrou-se da sabedoria antiga que dizia que você precisa de 2 mãos para bater palmas. Ainda havia um longo caminho pela frente. A noite desceu sobre a cidade. As aventuras do jovem mestre já haviam terminado. Ele estava sentado em um carro caro cercado por seus subordinados e seguranças. Aos poucos o homem voltou a si. Um dos subordinados perguntou como ele estava se sentindo. Juan disse que se embriagou com a própria pílula. Foi tudo culpa de Lin. O guarda falou para o jovem mestre que todos já estavam discutindo o que havia acontecido na internet. O cara pegou seu celular para repassar tudo em detalhes. Juan viu um vídeo dele correndo pelo bairro, quase nu e sendo perseguido por transeuntes. Ele ficou muito irritado e percebeu que essa vergonha seria difícil de se livrar. Ele apertou o celular com todas as suas forças, tanto que ele quebrou. Ele com raiva disse especificamente que queria que o protagonista agonizasse na frente de Shen. Juan disse que queria punir as pessoas que humilharam ele, e acrescentou que todos os culpados não viveriam para ver o amanhã. O protagonista estava sentado esperando o jantar. A menina estava cozinhando na cozinha. Lin a observava de lado. Ele observou que Shen parecia muito bonita por trás. O cara estava sentado e de repente sua atenção foi atraída para uma fotografia em pé sobre a mesa. Ele pegou e começou a olhar com atenção. Ele viu 4 familiares na foto. O protagonista percebeu que se trata de um retrato de família. Sua namorada tem uma irmã. A menina entrou na sala e disse que a sala de jantar estava cheia de garrafas de vinho. Ela carregava 2 pratos e pediu desculpas ao rapaz pela má hospitalidade. Shen levou a comida para a mesa. O protagonista ainda estava sentado e olhando para a foto. Ele ficou hipnotizado por seus pensamentos. A comida e os pratos pareciam deliciosos. Lin disse a ela para não se preocupar, ele comia o que ela preparava. A menina disse que costuma estar no trabalho. Por esse motivo a comida é preparada pelo pai dela. Ela queria agradecer pessoalmente ao prota. Ao passar pela mesa ela bateu o joelho. Isso a desequilibrou. Shen começou a cair e deixou cair a comida e os pratos. O cara percebeu que precisava agir. Enquanto caía a menina não conseguia agarrar nada. O protagonista conseguiu segurá-la muito rapidamente. O cara a salvou de uma queda feia. Ele perguntou à menina se ela estava bem. Ela respondeu que sim e agradeceu. Ele a aconselhou a ter cuidado. De repente, o rapaz foi atingido por um prato de comida. Isso atingiu a menina ainda mais do que sua própria queda. A garota começou a limpar o prota. Ele lambeu os lábios e brincou que os ovos e tomate saíram muito bons. A menina mandou ele tomar banho. Ela prometeu que encontraria as roupas de seu pai para ele. Enquanto o cara estava se lavando, a menina sentou no sofá com a perna dolorida por causa da queda. Enquanto esticando a perna, o protagonista chegou e perguntou o que havia de errado com a perna dela. Ela não disse nada e perguntou se ele tinha terminado de se lavar. Shen olhou e disse que a roupa de pai eram grandes demais nele. Ele respondeu que estava tudo bem e que as roupas se encaixavam bem. O protagonista olhou para ela com interesse, e disse que ela não precisava se forçar. Lin começou a massagear sua perna. Ele queria ajudar a menina. Ela disse para ele esperar e perguntou o que ele estava fazendo. O rapaz respondeu a ela que estava massageando seu pequeno hematoma. Ele a lembrou que era um mestre de massagem Kung Fu e sabia dar uma massagem profissional. Lin pressionou o joelho e o pé. A menina gritou forte de dor. Ela se obrigou a suportar por causa da cura. O cara estava focado. Ele queria mostrar suas capacidades de massagem da melhor maneira possível. Depois de se recuperar da dor, a menina disse que se sentia muito melhor. O protagonista ficou satisfeito por ter conseguido. Depois de pouco tempo, Shen agradece e fala que ele ajudou muito hoje. Ela pediu desculpas pela bagunça na sala e ofereceu uma cama para ele. O protagonista perguntou o que ela queria dizer. A menina confirmou que ele poderia dormir na cama esta noite. O cara ficou empolgado.
ele percebeu que seus sonhos estavam se tornando realidade. Ele achava que o sistema era perfeito, a realidade acabou por ser diferente da expectativa. O rapaz se viu no quarto na cama, mas sem menina. Ele precisou dormir na mesma cama que o pai da garota. O homem roncava demais e Lin não conseguia dormir. Ele ficava lembrando o azar que tinha tido antes, e como tinha sido escolhido sempre como amigo. No final da noite, do lado de fora da janela tudo estava envolto em silêncio e melancolia. Nesse momento alguém começou a mexer cuidadosamente a fechadura da porta da frente. Depois de uma pausa o estranho entrou devagar, as tábuas do chão ficou rangendo. Ele era um mercenário chamado Pantera Negra. Ele pensou consigo mesmo que fazia muito tempo que não comia. O protagonista foi até a porta e abriu. Ao mesmo tempo um bandido apelidado de Pantera Negra olhou para ele por trás da porta. O protagonista não queria mais dormir no mesmo quarto com o pai da menina por causa do ronco, então decidiu se mudar e dormir melhor na sala. Ele ficaria mais confortável lá. O Pantera Negra observou o menino. Seu comportamento irritou o bandido. Parado no corredor, o protagonista disse para si mesmo que se ele fosse visto por Shen dormindo no sofá, ela pensaria que ele estava irritado por seu pai. O Pantera Negra neste momento puxou uma faca grande. Ele se preparou para atacar o cara. O personagem principal estava andando e disse para si mesmo que seria um problema para ele se uma garota lhe desse uma nota baixa, mas decidiu que inventaria uma desculpa mais tarde. O bandido estava se esgueirando para cima do cara por trás. Lin não ouviu nada e não suspeitou de nada. O Pantera Negra acertou a cabeça do cara com todas as forças com o punho de sua faca. O golpe foi muito forte. O protagonista ficou inconsciente. Não teve tempo de fazer nada. O Pantera ficou em frente ao corpo de Lin. O cara não se mexeu nem deu sinais de vida. Depois de um tempo Lin começou a se entender. Lentamente começou a abrir os olhos. O cara viu o Pantera Negra ao seu lado. Shen estava sentada no sofá. Lin olhou mais de perto e notou que a menina estava completamente amarrada. O protagonista também percebeu que ele estava sentado em uma cadeira e suas mãos estavam amarradas atrás de suas costas. Olhando para baixo, ele notou uma faca grande saindo de sua perna esquerda. Ele questionou do porquê não sentia dor. Lin pensou que devia estar dormindo, e preferiu acreditar que tudo o que estava acontecendo era um sonho e ele precisava acordar. O Pantera Negra disse criteriosamente que o cara não sentia dor porque havia perdido muito líquido vermelho. Essa é a resposta. O bandido disse ao cara que ele iria partir em breve. O protagonista perguntou quem estava parado na sua frente, e acrescentou ao Pantera Negra que não fez nada com ele. Então por que o atacou? O bandido interrompeu o rapaz abruptamente. Ele aproximou a cabeça e disse que o menino não tinha necessidade de saber. Lin bateu a cabeça no rosto do inimigo com todas as suas forças. O bandido puxou o rosto para trás bruscamente. Ele não esperava isso do garoto. Lin percebeu que nem tudo está perdido ainda, e ele tem força e capacidade de resistir. O bandido chamou o cara de pirralho e resolveu acabar com ele, mas não tem como esconder que ele ficou surpreso que o cara ainda teve tempo de resistir. Ele estava irritado porque tinha pena do cara. Encostando um pouco na faca que estava na perna do cara, foi aí que um pouco de seus sentimentos dolorosos retornaram ao personagem principal. O bandido pressionou a faca e perguntou se o rapaz estava com bastante dor. O Pantera Negra deu um soco no rosto do prota e disse que era hora de continuar. Ele o agrediu violentamente com os punhos e disse que queria aproveitar o espetáculo esta noite. Batendo no cara, o bandido gritou a pergunta do que seria mais difícil, ele ou os ossos do protagonista. Nesse meio tempo o bandido continuou agredindo o rapaz. Chegou a um ponto em que o Pantera Negra estava muito cansado. Líquido vermelho escorria de um de seus punhos. O bandido realmente queria descansar. Já o protagonista estava sentado em uma cadeira como se nada tivesse acontecido. Lin perguntou alegremente ao bandido se ele tinha acabado, pois agora era a sua vez. Neste momento o sistema ativou uma habilidade chamada Kung Fu estilo 36 ruptura do tendão da palma da mão. Foi quando o bandido tirou a faca da perna do cara e enfiou novamente no protagonista. Lin ficou muito doente com um golpe desses. Ele sentiu o corpo paralisado. Lin pensou que provavelmente tinha acabado para ele. O ferimento fez com que ele ficasse muito debilitado. Ele pensou consigo mesmo que tudo o que estava acontecendo com ele estava errado. O personagem principal sentiu como se estivesse se afogando em algum lugar em águas profundas. Lin acredita que mesmo um sistema avançado não foi capaz de ajudá-lo de nenhum jeito.
O protagonista sentiu no último momento de sua vida que estava partindo, terminando sua vida como um completo perdedor. O bandido disse ao cara que sabia sobre os estranhos truques de Lin e que ele precisava ter cuidado. O bandido estava pensando e disse ao cara que ele era um fraco inútil. Em seguida chutou o cara com todas as forças. O prota voou para trás. Ele estava deitado imóvel em uma poça de líquido vermelho. O bandido foi até o protagonista e disse que havia algumas coisas que ele precisava lembrar. Se ele quisesse sobreviver neste mundo, teria que baixar a cabeça aos que estavam no poder. O Pantera Negra continuou dizendo que se o cara resistisse, quem estava no poder não teria piedade. Ele empurrou a faca em Lin mais uma vez. O bandido disse que o rapaz acabaria sendo destruído. Ele ainda estava segurando sua faca sobre Lin. A garota sentada no sofá olhou para tudo o que estava acontecendo com horror. Ela não conseguia entender o que causou isso. O bandido se virou e foi em direção à menina com a faca. O protagonista percebeu, mas não conseguiu fazer nada. Ele reuniu suas forças e disse baixinho para o Pantera Negra não machucar a garota. O bandido disse ao homem para não se preocupar, pois ele foi orientado a não machucar a menina. O Pantera Negra acrescentou que seu trabalho estava feito e agora ele iria desamarrar Shen. Com sua faca ele começou a cortar e desamarrar as cordas. Assim que a menina se libertou, ela imediatamente falou com o protagonista. O cara estava deitado no chão. Shen correu até ele e disse para ele se levantar. A menina abraçou o protagonista e disse para ele não ousar partir por nada. Ela chorou e disse que foi um erro dela. Ela não deveria ter procurado Lin para ser seu namorado. Shen lamentou que a culpa era dela por aquilo ter acontecido ao protagonista. A garota disse que ela quem deveria estar no lugar dele. Shen apertou o menino inconsciente contra o peito. Ele ainda estava vivo e achou que se sentia bem. De repente, surgiu na cabeça do cara o pensamento de que talvez ir de base não seria tão ruim assim. Ele lembrou que sua vida não era muito diferente das outras. Ele frequentou a escola e depois a universidade. Aí ele arrumou um emprego. Ao contrário dos outros, ele perdeu o emprego rapidamente. Depois disso foi abandonado. Estando em algum lugar entre a vida e o fim, o cara de repente pensou que talvez seu término passado não fosse realmente um rompimento. Afinal ele não era particularmente interessante, bonito ou rico. Ele não conseguia acreditar que estava fazendo um esforço para se acostumar com tudo isso. O personagem principal decidiu mandar essa vida para o inferno. Foi quando ele sentiu o sistema do super cara se ativar ao seu redor. Lin sentiu um surto de força e vontade de viver. Ele lembrou que ainda tinha chance de mudar de vida com habilidades especiais do sistema. O prota viu uma fada descer até ele de cima. Ela olhou para ele em silêncio. De repente, a fada interrompeu o silêncio e disse que configurações adicionais para o cliente haviam sido encontradas. Ela perguntou ao rapaz se ele aceitava. Lin disse à fada que ela é muito persistente e ao mesmo tempo irresponsável. Logo a contagem regressiva começou. O sistema exigia que o cara tomasse uma decisão. Lin gritou com o sistema do super cara para fazê-la voltar. A fada disse que o participante aceitou a mudança, então a transformação vai começar. Enquanto isso, Shen tentava reviver o protagonista deitado no chão. O Pantera Negra disse que a menina parou de chorar. O bandido fala que era difícil para ele deixar o protagonista viver, mas esse é o trabalho dele. O Pantera Negra se virou e se preparou para sair. Ele disse que sua missão foi cumprida. O corpo de Lin estava envolto em um brilho estranho. O corpo começou a se curar. A vida estava voltando para o corpo do menino. Ele foi capaz de mover os membros novamente. O protagonista sentia-se completamente forte e saudável. Não havia mais ferimentos em seu corpo. Ele levantou confiante. O bandido não tinha ideia do que estava acontecendo pelas costas. De repente ele sentiu algo estranho. Tinha um cara bem atrás dele. Lin estava completamente saudável e seus olhos brilhavam. Neste momento, o sistema ficou sem medições extras. O cara adquiriu uma nova habilidade passiva. O protagonista se jogou no bandido com todas as forças. Ele estava atordoado e despreparado para isso. Uma nova habilidade chamada Renascimento estava ativa no corpo de Lin. Ele agarrou o Pantera Negra pela garganta em uma explosão completa de força. O bandido de repente começa a respirar ofegante e se sentia fraco. Os olhos de Lin piscaram de raiva. Ele encontrou sua força e jogou o inimigo no chão. O Pantera Negra estava fazendo tentativas desesperadas de lutar de volta. Ele continuou querendo agarrar a cabeça do prota, mas não teve sucesso. O bandido já estava com dificuldade para respirar. Ele pensou consigo mesmo que aquele pirralho era um problema para ele. Olhando para Lin, ele achou que uma pessoa comum não poderia ter tanta força. Depois lembrou que tinha uma faca. O bandido conseguiu tirar uma faca da bota.
Ele decidiu furar o protagonista com ela. O Pantera Negra balançou a perna e bateu forte de lado, mas simplesmente não machucou o protagonista. O bandido ficou muito surpreso. Ele nunca tinha visto nada parecido, e não tinha mais armas. Lin estava cheio de raiva, seus olhos brilharam. Ele decidiu finalizar o adversário e desferir o golpe final. O cara se preparou para usar todas as suas forças, um brilho continuou a emanar de seu corpo. O Pantera Negra estava deitado no chão embaixo dele. De repente, por medo, o bandido se molhou completamente, achava que o fim tinha chegado. O protagonista parou o punho bem ao lado do rosto do Pantera Negra. O bandido estava deitado e não deu sinais de vida. Lin sentiu que algo começou a acontecer com ele e fechou os olhos. O cara presumiu que era o sistema do Super Cara fazendo algumas mudanças. Uma força desconhecida o jogou no chão. Ele não tinha forças para se levantar. O protagonista estava deitado no chão, imóvel. Ele pensou consigo mesmo que tudo estava começando de novo. Um toque agudo e desagradável trouxe o protagonista de volta à realidade atual. O despertador tocava e mostrava 8h20 da manhã. Lin pulou da cama. Ele ainda não conseguia descobrir onde estava. Naquele momento o cara começou a lembrar o que tinha acontecido com ele. O protagonista saiu da sala e caminhou pelo corredor. Ele viu o pai de Shen. O pai o cumprimentou alegremente e perguntou quanto tinha bebido ontem à noite. Ele tinha preparado comida e chamou o menino para comer. Shen apareceu na sala. Ela não estava se sentindo bem, e disse que estava com dor de cabeça. A menina enxugou os olhos e quis contar ao pai o que tinha acontecido ontem à noite. Shen olhou para o lado e ficou chocada. Ela não esperava ver a personagem principal. A menina perguntou com surpresa como ele estava vivo. O prota ficou muito surpreso, se perguntando por que ele não deveria estar vivo se seu corpo está perfeitamente bem. O rapaz acrescentou que se sente cheio de vigor e energia. Ele perguntou à menina se ela tinha tido um sonho ruim. Lin acrescentou que talvez ele devesse ter feito companhia a ela ontem à noite. Shen disse com raiva que ela havia sonhado que ele tinha bebido demais ontem e foi de base. No fundo, ele não conseguia dizer o que era real e o que poderia ser um sonho. Então a família sentou e comeu em silêncio. Ninguém sabia por onde começar a conversa. A menina perguntou ao pai por que ele foi dormir cedo ontem. Ele nem falou com Lin. O pai respondeu que não tinha o que falar. Desde que o cara seja legal com a menina, eles não têm o que conversar. Shen começou a lembrar cautelosamente que ontem à noite, um homem queria fazer algo com ela, mas havia sido ajudada por Lin. Ela ainda não conseguia descobrir se a noite passada era verdade ou um sonho. O protagonista também ficou pensativo. A noite de ontem permaneceu um mistério para ele. O cara raciocinou se ele realmente ajudou a menina e por que ele foi o único a fazer isso. O pai riu dizendo à filha que a culpa era toda dele. Ele queria muito encontrar um bom namorado para ela, e por causa disso ele se descuidou. A menina disse bruscamente para o pai que ele deveria primeiro cuidar de si mesmo. Ele respondeu à menina que aceitaria o conselho dela. Ele também disse que teve que visitar seu antigo emprego hoje. Essas palavras interessavam o protagonista, que perguntou ao velho onde ele trabalhava. A menina respondeu que o pai era soldado e veterano com muita experiência. O próprio pai disse que tudo isso está no passado. Agora ele não consegue vencer um homem sem ficar cansado. O protagonista ficou surpreso. Ele percebeu que aquele velho poderia ter algo a ver com o bandido na casa ontem à noite. Lin teve uma perspectiva diferente sobre os acontecimentos da noite anterior e começou a suspeitar de algo. O rapaz de aparência assustada e voz tímida virou para o velho, que ficou surpreso com a expressão no rosto do menino. Ele perguntou severamente por que duvidava dele e não acreditava nas suas palavras. Quando o pai se acalmou, ele perguntou ao protagonista se ele realmente achava que o homem não poderia fazer nada por ser velho. O pai colocou o braço em volta dos músculos e disse que poderia derrotar 10 valentões deles. A menina e o menino olharam para ele em silêncio. Ainda tinha muita coisa que eles não entendiam. O pai virou para Lin e disse para comer os ovos, porque tem um sabor melhor quente do que frio. Shen caminhou com o namorado até a porta de saída. Ela calçava os sapatos e dizia ao pai que ia trabalhar. Shen esclareceu que Lin a levaria para o trabalho. O menino se despediu do pai. O homem se despediu e os desejou uma viagem feliz. Ele continuava a acenar até a porta se fechar completamente. O velho ficou em silêncio e esperou por mais algum tempo. Depois de uma breve pausa ele pegou o celular e começou a ligar para alguém. O homem resolveu ir até a varanda para conversar. Ele começou uma conversa com Yulang. O velho perguntou ao interlocutor se ele tinha algum tempo livre. Então logo disse que precisaria de uma ajudinha de seu interlocutor. Neste momento,
O bandido Pantera Negra estava sentado todo amarrado no canto. O protagonista e a menina caminhavam sozinhos na rua calados. A realidade ou ficção da noite anterior os atingiu. Shen começou a dizer timidamente ao cara que ela havia sonhado ontem à noite. O cara ficou calado. Algo chamou sua atenção em seu telefone. Ele olhou fixamente. A garota calmamente disse para si mesma que Lin estava perfeitamente bem. O protagonista gritou emocionado que eram quase 9 horas. Seu pacto com a garota estava acabando. Shen calmamente reagiu a essas palavras. Ela silenciosamente olhou para o cara um tanto desapegada. Ela disse que isso estava fadado a acontecer eventualmente. Lin agarrou sua mão e a levou confiante atrás dele. O personagem principal disse à garota que eles precisam se apressar, eles definitivamente deveriam arranjá-la um namorado. Shen parou. Lágrimas escorriam de seus olhos azuis. Ela não queria ir mais longe. A menina fala que o cara não precisa fazer isso. Afinal, o relacionamento deles é um contrato deles. Shen disse ao protagonista que seu trabalho estava terminado. O cara ficou surpreso por ainda não ter concordado. Ele queria convencer a garota de que ele estava falando sério. No último momento da despedida, Shen beijou o cara. Ele não estava esperando por isso. No mesmo instante, Lin lembrou do fato de que o encontro havia acabado e ele nunca mais veria a garota. Shen fala que esperava que o protagonista nunca a esquecesse. Ela virou bruscamente para o lado, despediu e se afastou rapidamente. O protagonista queria dizer algo, mas ficou em silêncio e só estendeu a mão atrás dela. Quando a menina estava longe, ele gritou que estava ansioso para o próximo encontro. Shen ainda tinha lágrimas nos olhos. Ela disse a ele que concordava. Shen pegou seu celular e confirmou no aplicativo que a tarefa foi concluída. Uma fada apareceu na frente do menino. Ela o parabenizou por completar a primeira tarefa e receber 5 estrelas. A fada sugeriu que o garoto lhe arranjasse uma nova habilidade permanente. Ela ficou surpresa com o fato do protagonista estar de mau humor. Ele nem teve vontade de responder. Depois de uma breve pausa, o menino tocou o dedo na fada e agradeceu por lhe dar a oportunidade de mudar de vida. A fada bateu o martelo virtual na cabeça do protagonista. Ela exigiu que o mestre não tocasse nos outros e que ele tomasse uma decisão. Lin disse que pediu desculpas. Ao protagonista foram oferecidas 4 habilidades para escolher. Eram imunidade ao álcool, olhos encantadores, massagem de Kung Fu e renascimento. A fada mudou a ordem das habilidades. Por conta disso, o cara teve que contar com a sorte na hora de escolher uma habilidade. O protagonista refletiu que a imunidade ao álcool e os olhos encantadores são difíceis de controlar. Há restrições de classificação nessas habilidades. Em sua opinião, a mão massagista de Kung Fu e o renascimento são mais parecidos com algumas trapaças. O cara decidiu renascer. Em sua opinião, ele deveria se tornar invencível. Com seus anos de experiência em jogos para celular, ele fez sua escolha. Depois que o cara apertou o botão virtual, um som alto foi ouvido. Ele notou que tudo se iluminava com as cores vivas do arco-íris. O personagem principal se empolgou. Ele achou que estava conseguindo alguma coisa rara e valiosa. O sistema o parabenizou e disse que ele estava recebendo olhos adoráveis. Lin gritou e disse que não queria esse lixo. Ele pediu para refazer. A fada disse que não. O protagonista gritou que estava disposto a comprar a habilidade com dinheiro por qualquer quantia. A fada respondeu que não podia pagar com dinheiro, mas podia pagar com sua vida. Ela mostrou os termos. O participante poderia mudar 10 anos de sua vida. O cara disse que ela era Satanás em um vestido bonito. Ele achou que o sistema super cara era uma farsa. O personagem principal estava resumindo os últimos dias. Ele não tinha namorada e tinha feito inimigos da família Wong. O garoto ficou triste ao perceber que Juan poderia contratar mercenários como ontem à noite. De repente, ele foi distraído de seus pensamentos por um grito alto. Alguém estava chamando o nome dele. No momento seguinte, a porta de seu quarto se abriu com um violento estrondo. Uma garota de roupa esportiva pulou na sala. Ela estava feliz pelo protagonista ter voltado. O garoto a encarou com espanto. Ele não esperava tal reunião neste momento. Lin chamou a garota de Sui Xiao e perguntou por que ela estava gritando. Ele queria descansar. A menina bateu o pé no chão ao lado do menino com todas as forças, até que ele sentiu o chão rachar. A mulher gritando perguntou onde ele estava, já que tinha desaparecido há alguns dias. Ela disse para ele não brincar com ela. O rapaz pensou consigo mesmo que a menina ainda praticava taekwondo, e ela tinha ficado muito boa nisso. Sui Xiao corou levemente e olhou para o cara surpresa. A menina disse ao personagem principal que ele nunca havia pago o aluguel e agora ousou aparecer.
O cara pegou a perna dela e pediu para ela esperar, ele queria que ela ouvisse. De repente, a menina escorregou e começou a cair drasticamente no chão. Lin queria ajudá-la, ele correu atrás dela para protegê-la. Durante a queda os sapatos da menina até saíram. Ela caiu de costas e não conseguiu se levantar pois estava com dores. O protagonista deitou em cima dela. O rapaz disse para a moça que tinha grandes problemas com suas finanças. Assim que seus olhos se encontraram, a ativação dos olhos encantadores aconteceu. Uma pessoa que olha no fundo dos olhos do participante se encantará. Qualquer pessoa pode se encantar uma vez por dia, e apenas por 5 minutos. O protagonista perguntou à menina apreensiva qual era o seu problema. Sui Xiao respondeu baixinho para que ele fosse mais gentil com ela, já que ela tinha medo da dor. Naquele momento o jovem mestre Huan estava em sua mansão. Um dos assistentes chegou até ele com um relatório. Ele se curvou a ele e lhe deu as informações importantes. O mestre estava muito irritado, ele ainda quebrou uma taça de vinho, e respondeu que se algo acontecesse com a família Sa, a família Wong também seria punida. Ele esclareceu que a família Wong sofrerá o mesmo destino que o Pantera Negra. Um assistente levou o Pantera Negra em uma maca. O homem estava inconsciente. Um deles observou que não há nenhum ponto vivo em Pantera Negra por causa do espancamento. O mestre exigiu sua ajuda. Entre em contato com o telefone imediatamente. Huan decidiu que era hora de mudar a ordem das 4 grandes famílias de Yinchuan. O protagonista estava no seu apartamento em uma situação constrangedora com Sui Xiao. O cara ficou irritado porque essa habilidade foi ativada na hora errada. Dessa forma ele poderia ir para a cadeia. A habilidade não durou muito, ela começou a se desligar gradualmente. A desconexão começou quando o rapaz ainda estava deitado em cima da menina. Nos olhos Xiao ela perdeu instantaneamente qualquer encanto. A menina olhou para ele com espanto e não entendeu por que ele estava deitado em cima dela. Ela chegou a se sentir constrangida e envergonhada de si mesma. Ela corou de vergonha. A menina chamou o rapaz de idiota e deu um soco no rosto dele com um punho. O protagonista começou a rastejar para longe. A menina gritou que ele devia ir para o inferno. O cara começou a bater a cabeça no chão e pedir desculpas. Ele pediu que ela não o expulsasse. O cara prometeu a ela que pagaria tudo depois de 2 dias. A menina disse a ele para não contar a ninguém sobre o que havia acontecido hoje. O protagonista jurou a Deus que ficaria em silêncio e não diria nada a ninguém. A menina concordou e disse que voltaria quando ele trouxesse o dinheiro. Perto da porta ela disse irritada que se o cara fizer o mesmo descaramento mais uma vez, ela não o perdoaria novamente. Saindo pela porta, ela se despediu. O rapaz ficou em silêncio. Naquele momento o protagonista pensou consigo mesmo que sua convidada era muito fofa. De repente, a menina olhou para o quarto e disse que o cara deveria pagar pelas portas danificadas. Lin irritado disse que foi ela quem derrubou. A menina respondeu que não conseguia ouvir nada. O cara gritou que era extorsão. A fada desceu até o menino. Ele estava desesperado pois não tinha emprego e não sabia onde conseguir dinheiro. A fada perguntou se ele estava pronto para assumir uma nova ordem. Neste momento, o protagonista não teve outra escolha. Ele aceitou a nova ordem com sucesso. A fada disse que seu próximo cliente seria especial. O sistema faria testes em seu corpo e a transformação começou. O cara se empolgou. Ele esperava ser um super-herói, e que o novo cliente fosse um fã de super-heróis. O cara pediu que a fada deixasse ele ver todas as novas exigências da cliente. A garota exigiu um cara com voz aguda, artista marcial e que fosse um homem transgênero. O protagonista se volta com medo para o sistema, mas a transformação já havia começado. Lin exigiu que o sistema esperasse, mas ele não conseguiu mais parar nada. Como resultado da transformação, ele se tornou um transgênero. A fada disse que a transformação foi completa. Ela pediu para o cara conferir. O protagonista imediatamente passou a mão pelas calças para verificar exatamente o que tinha. O protagonista, durante a inspeção, notou algum início de estranheza. Ele agora estava aprendendo que não conseguia sentir ou encontrar nada em suas calças. Lin percebeu completamente que havia perdido seus órgãos genitais. O que mais o magoou foi o pensamento de que talvez não possa tê-lo de volta. Aí a menina voltou perguntando ao personagem principal se ele poderia cantar. Ela tinha uma competição acontecendo na escola e precisava de um cantor. Lin olhou para ela com choque. A menina notou algumas mudanças importantes no rapaz e estava interessada. O protagonista queria gritar por causa do que tinha acontecido. Fon chegou à casa de Huan a seu pedido. Ele exigiu grosseiramente que o jovem apagasse o cigarro.
Juan olhou para o seu interlocutor em silêncio e com antipatia. Ele não gostou que o único herdeiro da família Fong se atrevesse a comandá-lo, mas ele apagou o cigarro. Ele não queria irritar seus convidados em nenhum momento porque precisava de ajuda. Ele começou a dizer que 70% dos imóveis na cidade de Yongxin está sob a propriedade da família Ye. Juan perguntou se a família Fong gostaria de dar uma mordida nessa torta. O jovem mestre continuou dizendo que Yan Luan, chefe da família Ye, tem formação militar e nem pensa em negócios. Os negócios da família são administrados pela senhora Shen. Juan apontou que Fong era talentoso e promissor. Fong disse que não lidaria com isso sozinho. Em seguida disse que preferia lidar com garotas do que ficar aqui. Depois disso ele mostrou a Juan o celular com a foto de um incidente recente, onde Juan corria quase nu pela rua depois de beber e ser perseguido por uma multidão. Apontando para esta foto, o convidado perguntou a Juan se ele preferia mulheres mais velhas para uma mudança de vida. O jovem mestre se perguntou de onde Fong havia tirado aquela foto. Ele tinha certeza de que tinha sido apagado em todos os lugares. O convidado explicou que sua família controla a mídia em Yinchuan. Ele acrescentou que esperava por isso há muito tempo. Fong prometeu que essa foto comprometedora apareceria no show de Yeqin amanhã. Quando ele saiu, disse a Juan que se ele estava interessado nessas fotos, ele deveria se apressar. O jovem mestre Juan ainda podia ouvir o eco das palavras de Fong, que partiu por muito tempo. Ele estava muito zangado. Pensava-se ameaçadoramente que um dia ele destruiria a família de Fong e enganaria suas 4 irmãs. Um dos criados perguntou o que eles deveriam fazer com Shen. Ele respondeu que ela não fosse tocada por enquanto, e ordenou que procurassem Lin e aprendesse tudo sobre seu passado. Neste momento, o jovem mestre Juan estava mexendo em algum tipo de pote. Ele acrescentou que queria dar um presente para Lin. Os jovens no Festival da Canção aplaudiram o cantor Fong. Ele tinha muitos fãs. Fong subiu ao palco e disse que a cada visita de garota ele canta uma música diferente. O público ficou encantado. Sui Xiao e sua amiga estavam no show. A amiga disse que Fong era um exibicionista. Ela acrescentou que o vencedor foi pré-determinado pela escola. Além disso, ele é o tipo de pessoa que quer ser o melhor em tudo. Se ele não puder fazer isso, ele vai destruí-la. Xiao virou para a amiga chamando pelo nome de Xalia, e pediu para não se preocupar. Ela lembrou que Xalia foi a vencedora no ano passado, então ainda não está claro quem vai ganhar e quem vai perder. Xiao também lembrou que sua amiga havia aceitado uma aposta. De acordo com isso, ela deveria se tornar namorada de Fong. A garota acrescentou que eles podem recusar e ele não pode forçá-la. Ela ainda ameaçou agredi-lo se ele tocasse em Xalia. A amiga disse que a família do cara é uma das mais influentes e ela não conseguiria fugir por muito tempo. Ela pegou o celular e disse que tinha um as na manga. Ela ativou o serviço de supercar e disse que ainda dava tempo, pois o Festival da Canção ainda estava acontecendo. Lin logo chegou lá e, andando entre as pessoas na multidão, ele estava procurando por sua deusa. Ele sentiu que ela deveria estar em algum lugar próximo. Ele estava se preparando para fornecer o mais alto nível de serviço. Finalmente ele avistou a garota que queria e ficou feliz por tê-la encontrado. Ela estava de costas para ele. O personagem principal foi até Xalia e colocou a mão em seu ombro. Ele disse olá e se autodenominou como Super Cara. As duas se viraram ao mesmo tempo e olharam para a personagem principal. Ficaram espantadas ao vê-lo. Xiao perguntou surpresa se era realmente Lin em pé de frente a ela. Xiao começou a provar para sua amiga que ela conhece seu super namorado. Ela o chamou de perdedor que não consegue nem pagar o aluguel. Ela aconselhou a amiga a não dar chance ao namorado de traí-la. Xalia perguntou surpresa se ela realmente o conhecia. Xiao acrescentou que é heterofóbica por esse motivo. Xalia fala que encomendou um super namorado transgênero. Xiao ficou muito impressionada. Ela não acreditava que Lin era transgênero. A raiva de Xiao realmente divertiu o cara, que perguntou se havia algum problema. Em resposta, a menina gritou com ele, dizendo que ele era um canalha. Xiao gritou que o ajudaria a se tornar transgênero. Ela chutou o protagonista direto na virilha com muita força. Nada aconteceu depois do golpe. O cara não sentiu absolutamente nada. Lin ficou ali como se nada tivesse acontecido. Era como se o golpe tivesse acabado de lhe faltar. Xiao ficou muito assustada. Ela percebeu pela reação que o cara não tinha nada ali. Xalia pediu desculpas pelo comportamento impulsivo da amiga. O cara respondeu que não era nada demais. A nova garota perguntou ao protagonista se ele conhecia todos os requisitos dela.
Lin disse confiante que dentro de 2 dias ele seria seu namorado perfeito, ele faria o seu melhor. Naquele momento o cantor estava descendo do palco e todo o salão bateu palmas para ele. Fong tirou o casaco e jogou fora na multidão. O público saudou com aplausos. Todos na plateia queriam aquele casaco e logo iniciaram um conflito entre si. Fong foi até Xalia e perguntou a ela, apontando para Lin se este é seu namorado ideal. Ele esclareceu que o protagonista não se parece com um homem. O personagem principal disse ao cantor que cheirava a homem e perguntou se fazia muito tempo que ele estava sem banho. Fong lhe disse que nada disso importava. Depois do concurso Xalia seria sua namorada. Ele aconselhou Lin a sair daqui se ele tivesse um cérebro. Lin pergunta por que os herdeiros de grandes famílias se comportam da mesma maneira. Fong aproximou-se de Xalia e perguntou se este era o cara que ela mencionou. Ela respondeu afirmativamente. Xiao virou-se para Xalia e disse para não acreditar em Lin porque ele é mentiroso. Mas a garota só queria confiar no seu instinto. Ela pensou profundamente e decidiu que Lin, que ela achava que era transgênero, já havia enfrentado discriminação antes em sua vida. Ela decidiu que uma pessoa transgênero que enfrentasse esse destino não poderia ser mentirosa. Ela decidiu firmemente que acreditava em Lin, não importa quem dissesse. Ela se aproximava do protagonista e disse a ele que tinha total fé nele nesta competição. O protagonista achou que essa menina tem uma imaginação ótima. Lin disse que também queria participar neste concurso, e queria fazer uma aposta. Ele ofereceu a condição de que se perder, ele e Xalia farão o que Fong quiser. Entretanto, o personagem principal disse que se ganhasse, Fong teria que dançar no palco. O cantor respondeu que embora seu rival pareça um canalha, ele vai aceitar. Fong pisou no pé do protagonista e disse que ele foi a primeira pessoa a desafiá-lo a cantar nesta escola. Ele aconselhou o protagonista a se preparar para perder. O protagonista respondeu com confiança em sua voz que ninguém sabe ainda quem vai ganhar e quem vai perder. Fong respondeu que aceita totalmente a aposta do protagonista. O personagem principal subiu ao palco e estava pronto para se apresentar. O público começou a perguntar quem ele era e o que estava fazendo no palco. Uma das integrantes da plateia disse que já o tinha visto em algum lugar antes. Uma garota reconheceu Lin ali no palco. Ela lembrou que todas as meninas estavam batendo nele. Uma das telespectadoras se perguntou se um perdedor da universidade poderia participar do concurso. Outro respondeu que não há regras que proíbam. O personagem principal estava no palco e percebeu que muita gente ainda se lembrava dele. Então resolveu dar um show para todos. O cara falou no microfone que ia fazer uma música chamada Amor depois do fim. Ele esperava que todos gostassem. Lin estalou os dedos e pediu para que a música fosse ligada. Houve gritos da multidão, pessoas exigindo que essa postura parasse. Eles não conseguiam acreditar que um cara tinha decidido cantar uma música tão difícil. Ao mesmo tempo o sistema ativa uma habilidade chamada Sons da Natureza. O personagem principal se preparou para cantar. Ele tocou algumas notas de teste no microfone. Em seguida, começou a cantar livre e confiante. O público imediatamente gostou. Com habilidade suas palavras de canto combinavam perfeitamente com a música. Todo o salão estava arrebatado com as palavras da canção flutuando acima da plateia, que comunicava que se uma pessoa não for sincera, ela não será feliz. Em seguida, a canção cantarolou sobre uma sensação bastante profunda, emocionando pessoas na plateia que estavam tirando fotos e filmando. A multidão estava em êxtase. Eles perceberam que uma nova estrela estava nascendo no palco. Xalia disse entusiasmada que nunca tinha ouvido uma voz tão bonita antes. A serva do mestre Fong disse que ele tinha seu próprio povo e os juízes. Não importa o quão bem Lin cante, ele não poderá passar da fase classificatória, mas Fong se recusa a deixar a pessoa dissimulada fazer tal coisa. Ele lembrou que eles devem ter respeito por seus adversários. O protagonista continuou a tocar músicas no palco. O público não viu e ouviu nada além dele. Perto do final da música, o cara disse ao público para todos olharem para ele e cantarem juntos. Em seguida, a habilidade de olhos encantadores foi ativada. Ninguém na plateia conseguia mais olhar para o personagem principal sem se apaixonar. Lin foi capaz de garantir uma vitória completa para si mesmo sem qualquer competição. Após a apresentação, o rapaz se curvou modestamente e agradeceu a todo o público. Todos os jurados do painel deram ao personagem principal as maiores pontuações possíveis, e gritos puderam ser ouvidos do público de que a performance foi extraordinária e a música foi a mais legal. Passando pela torcida, o prota agradeceu o apoio de todos. Xalia se aproximou dele e o cumprimentou. Ela estava tão animada quanto todo mundo. Ela o chamava de bom menino.
Lin disse que não achava que cantava bem. Xiao pensou consigo mesma se ela tinha acabado de ver o Lin. Ela sabia que toda a sua vida era real. Quando o Super Cara passou por Fong, ele disse que eles se viriam nas finais. Passando pela multidão, o Super Cara se despediu de todos os membros do público que lhe deram apoio. Um dos subalternos se aproximou de Fong e disse que vários juízes já não queriam lidar com ele. Eles não estavam mais seguindo suas ordens. O cantor permaneceu em silêncio, um tanto melancólico. Falou para si mesmo que o protagonista tinha habilidades reais aqui. Ele terminou suas palavras dizendo que Lin não teria mais a oportunidade de subir ao palco. Xalia e o protagonista estavam comemorando sua vitória retumbante no restaurante. A menina tinha um apetite muito grande e consumiu alegremente o churrasco. Xiao perguntou se ela se continha. Ela até ficou surpresa ao pensar que Xalia consumia tal alimento. Enquanto comia, a menina disse que estava muito gostoso. Ela lembrou do rosto decepcionado de Fong, e o protagonista só riu disso, até que notou que ela já havia comido o churrasco inteiro sem perceber. A menina se aproximou do personagem principal e perguntou se ele estava cheio e se precisava pedir algo. O cara disse que não recusaria um kebab. Então ela corre para pedir mais comida. Ela disse ao cara que ele poderia conversar com Xiao. Os subordinados do jovem mestre Huan estavam sentados na mesa ao lado. Eles estavam monitorando de perto e relatando tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, Xiao bateu a mão na mesa e exigiu que o protagonista explicasse por que se aproximou de Xalia. O protagonista disse que ela entendeu tudo mal. Ele é apenas um super cara temporário, e não há motivo para isso tudo. Enquanto isso, Xalia pede ao cozinheiro mais comida extra para ela e um kebab para seu namorado. O protagonista disse Xiao que depois lhes conversam. O cara se abaixou para Xiao e disse que era bom para os dois. A menina disse ao rapaz que não o pouparia se ele tivesse algum pensamento sujo. O protagonista e Xiao estavam distraídos quando ouviram algum barulho do lado. Eles viram que Xalia foi abordada por um grupo inteiro de servos do Fong. Um deles fez uma pergunta a ela, mas a menina permaneceu em silêncio com medo. O criado disse ruidosamente que o jovem mestre a esperava, e ela devia ir com ele. Alguns dos subordinados de Huan informaram que todos os homens estavam no local e tudo estava indo exatamente de acordo com o planejado. Nesse momento veio Huan rodeado por um grupo de guardas. Ele tinha acabado de ouvir sobre o namorado temporário. Ele fala que tudo isso está ficando interessante para ele.